Por que é que tanta coisa continua se repetindo na sua vida e como é que você faz para começar a mudar isso? Seja bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou Anderson Costa, sou jornalista, sou escritor, gosto muito dessa área de autodesenvolvimento e por aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre como se desenvolver como pessoa, como lidar melhor com as suas emoções, como se comportar diante dos desafios que a vida vai trazer para você e como lidar com as muitas questões que ninguém te ensinou como lidar. Para mim é um prazer ter você por aqui. Eu espero que você possa se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, me ajudar a continuar com esse trabalho para que chegue a mais pessoas. Mas agora vamos lá para o vídeo porque você quer saber como é que faz para se livrar dessas muitas repetições que acontecem na sua vida e por que é que elas acontecem. Para início de conversa, a gente precisa pensar no seguinte: tudo que se repete tem uma base muito sólida na sua mente, no seu inconsciente, vamos assim dizer. Se você for olhar para as ciências psicológicas, se você for olhar para a psicanálise, por exemplo, e para outras ramificações da psicologia, você vai perceber que comportamentos repetitivos, eles têm uma razão de existir, eles têm uma razão de ser. Mais especificamente, falando sobre a psicanálise, existe um conceito chamado de compulsão à repetição, sabe? Que é justamente esse nosso comportamento de continuar repetindo certas coisas, independente dos personagens que estejam ali na nossa vida, ou independente das circunstâncias na qual você esteja. Então, por exemplo, você pode, infelizmente, acabar repetindo um padrão de comportamento familiar seu, no seu trabalho, na relação com amigos, na relação com outras pessoas, por exemplo, e acabar não se dando conta do porquê que aquilo acontece. Esses padrões de comportamento, o seu jeito de ser, de se relacionar, eles têm uma base muito sólida ali na sua psique. Eles, na verdade, foram construídos a partir da sua infância, na relação principalmente com seus pais ou com as figuras que cuidaram de você. As figuras parentais, porque a gente sabe que nem todo mundo teve uma base familiar dita tradicional, com pai e mãe presentes. Às vezes você pode ter sido criado pelo seu avô, pela sua avó, por tios, enfim. As pessoas que representaram essas figuras parentais na sua vida, elas desempenham um papel muito importante. E todas as suas relações vão espelhar, de certa forma, a relação que você teve com essas pessoas, essas figuras parentais, essa figura paterna e essa figura materna que você teve durante a sua infância. Então, tudo que acontecer na relação com outras pessoas, na relação com o trabalho, com amigos, vai ser, de certa forma, uma repetição daquilo que acontece na relação com essas pessoas, sabe? Então você precisa prestar atenção em como é que isso te afeta e em como é que você se comporta com essas figuras na sua vida. Porque isso vai determinar muita coisa. E talvez você não tenha se dado conta disso até hoje, mas se você está aqui é porque você quer entender melhor o porquê que isso acontece. Ainda falando da psicanálise, por exemplo, existe um conceito chamado de transferência. Esse conceito de transferência ele é muito estudado por psicanalistas, principalmente porque é algo que acontece durante a terapia analítica. E, de certa maneira, justamente quando o analisando ele acaba se relacionando com o analista, ali naquela relação terapêutica, como se estivesse se relacionando com uma dessas figuras parentais, com seu pai ou com a sua mãe, por exemplo, ou por quem represente essa função paterna ou função materna na vida daquele indivíduo. Então, essa transferência ela vai nos ajudar a entender como é que as pessoas acabam, de fato, transferindo os afetos envolvidos na relação com os pais para outras pessoas. É por isso que é tão importante você começar a olhar para essas relações. Não dá para você viver bem, não dá para você conseguir se relacionar bem com as pessoas no trabalho, com seus amigos, com figuras de autoridade na sua vida, com quem você terá que conviver, se você não aprende a se relacionar bem com essas figuras de referência na sua vida, porque, como foi dito logo de início, é um processo de repetição. E, infelizmente, ninguém escapa a isso, dentro da teoria psicanalítica. Você vai precisar aprender a lidar, primeiramente, com os afetos envolvidos nessas relações, para com as suas figuras parentais, para com seu pai e a sua mãe, para poder conseguir lidar melhor na relação com essas outras pessoas, porque acaba sendo uma repetição mesmo. Tá, Anderson, legal, entendi isso, beleza, é uma repetição, mas como é que eu começo a modificar esses padrões de comportamento? Bom, aí a gente vai para o campo da ação, compreendendo que toda relação é uma repetição da nossa relação com
as nossas figuras paternas, então você vai precisar compreender como que essas relações aconteceram, o que que te foi causado, para que você tenha consciência de que o seu comportamento é um sinal dessas relações primárias. E como é que isso acontece? Isso acontece principalmente dentro da terapia analítica, caso você faça terapia. Ah, Anderson, não faço terapia. Como é que eu começo a pensar sobre isso? Você vai, por exemplo, começar a perceber qual que é o seu comportamento diante de determinadas situações e tentar relacionar, por exemplo, na sua relação com os seus pais ou as suas figuras paterna e materna. Somente pensando sobre como as suas relações acontecem e identificando esses padrões de comportamento, deixando que eles deixem de ser inconscientes e passem a ser conscientes, é que você vai conseguir ter a capacidade necessária de modificar esses padrões, sabe? Porque enquanto você continuar agindo de maneira automática, infelizmente, mudarão os personagens na sua vida, mas não mudarão as suas relações, as consequências dos seus relacionamentos. Você vai continuar simplesmente repetindo tudo aquilo que já acontecia. É por isso que no processo de autoconhecimento você precisa se esforçar para entender quem de fato você é, as pessoas que te constituíram enquanto ser humano, o que influenciou no teu comportamento, na tua maneira de pensar. É preciso trazer luz para essas questões para que, de fato, as situações que se repetem na sua vida mudem. Sem que você tenha essas reflexões, dificilmente você vai conseguir modificar os seus comportamentos ou o resultado deles, o resultado das suas relações. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e desejo boa sorte a você. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, porque a gente vai ter muito mais conteúdo semelhante a esse. Aproveita, ativa as notificações para que você receba um aviso sempre que um conteúdo novo for publicado por aqui, tá bom? Foi um prazer ter você aqui e até o próximo vídeo.